8 horas da manhã em ponto, segunda-feira, 31 de maio de 2021. Começa aqui o Jornal da Bandeirantes. Gente, o meu primeiro destaque, Thaís Freitas e Cláudio Humberto, ouvintes que estão nos acompanhando. A hipocrisia, né? Vamos falar a palavra correta aqui, o português correto. Daqueles todos que foram para as ruas nesse fim de semana depois de reclamar de manifestações e aglomerações do presidente da República. Ou não é uma hipocrisia você reclamar, dizer que o presidente está causando aglomeração e depois de algumas semanas fazer exatamente o mesmo, né? Fazer aglomerações nas ruas. Todo mundo tem o direito de se manifestar, não vou entrar nesse campo aqui que é chovendo molhado e a gente já sabe o que a Constituição garante, o que ela não garante, o que é excesso, o que não é. A questão é o momento de se fazer isso, né? É para mostrar uma força política, vale mais, ou pelo menos confrontar a força política que tem sido apresentada pelo presidente da República, do que salvar vidas, do que tentar evitar aglomerações, ainda que as pessoas digam, mas saímos de máscara. Bom, mas causaram aglomerações e fizeram exatamente aquilo que criticavam, né? Então, quando é para mim vale, quando é para os outros não vale. Não pode ter esse tipo de regra. Não é hora para esse tipo de manifestação, né? Nas ruas, com aglomeração, com as pessoas aí se amontoando, não é efetivamente o melhor momento para esse tipo de manifestação. E havia sim um precedente da crítica, né, do que aconteceu nas últimas semanas, quando o presidente da República se reuniu com os seus apoiadores em Brasília e tem se reunido também em outras ocasiões aí com multidões. E ele tem sido alvo de críticas por parte desses mesmos que convocaram as manifestações para o último fim de semana agora, esse fim de semana que passamos. Então, esse seria o meu destaque inicial aqui para a gente discutir exatamente, né, o que está por trás dessa história toda e apontar também os erros trazidos por aqueles que defendiam, pelo menos em tese, um isolamento social, um pouco mais de prudência no contato social. As pessoas precisam sair de casa para trabalhar, as pessoas precisam de sair de casa para estudar. Tem necessidades básicas, ir ao mercado, ir à farmácia, mas dá para evitar algumas coisas, né? E é isso que se preza na razoabilidade, no pensamento médio aí daqueles que não querem ser nem radicais a ponto de que tudo volte como era antes da pandemia, nem que se feche tudo e você fique em casa trancado, sem possibilidade aí de desenvolver o seu trabalho, de levar dinheiro para dentro de casa e conseguir sustentar a sua família. Então há um meio termo aí que grande parte da população conseguiu, né, se adequar. Não é fácil, nós passamos aí por um período de dificuldade, mas essas manifestações políticas e essa briga para saber qual manifestação foi maior, de nada interessa. Isso nada vai ajudar no combate à pandemia, na superação desse momento que estamos atravessando ainda. O foco central do debate tem que ser em direção à vacina, em direção à estrutura de saúde, aos cuidados que nós devemos ter e não nessa briga que vai ficar pro ano que vem de qualquer maneira, né? Nada disso vai acontecer nesse ano e até o ano que vem muita água vai rolar por debaixo dessa ponte. Nós vamos ter a vacinação avançando no Brasil como ela está avançando. Talvez tenhamos e torcemos para isso uma outra situação econômica, já temos revisões aí para cima de expectativa. Então, essa disputa eleitoral está extemporânea, nós estamos promovendo verdadeiros carnavais fora de época. Não é momento para esse tipo de disputa, esse tipo de aglomeração. Então, com esse destaque inicial aqui, eu convido o ouvinte da Rádio Bandeirantes a discutir essa questão conosco, trazer mais elementos, talvez até outros pontos de vista, o que só enriquece o nosso debate aqui todas as manhãs na Rádio Bandeirantes. É muito bom ter a sua companhia conosco. Cláudio Humberto, bom dia para você também aí em Brasília. Aqui em São Paulo tá uma chuva danada, viu, Cláudio? Aqui está um dia lindíssimo, completamente limpo o céu de Brasília. Muito bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia. Bom dia, Brasil. Pedro, você tocou no ponto, é exatamente isso, né? Essa hipocrisia, aliás, isso é até curioso observar nas manchetes dos jornais de domingo, né? Quando tratavam exatamente dessas manifestações. Quando são manifestações favoráveis ao Bolsonaro, aí é a aglomeração. Quando se trata de manifestações contra o Bolsonaro,
a palavra aglomeração nem sequer mencionada, né, nas manchetes. É uma coisa muito curiosa. Mas, enfim, eu trago aqui como debate, como tema para debate, uma declaração ontem do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. O deputado Arthur Lira reiterou ontem o que já disse aqui neste programa, em entrevista, ele defendendo a reforma possível, tanto do ponto de vista da reforma tributária como da reforma administrativa, ele dizendo que é melhor fazer uma reforma assim, possível, né, do que utilizar-se de uma proposta mais ampla, uma proposta mais profunda, que, na opinião dele, na verdade, é um biombo para não fazer reforma nenhuma. Então ele defende aquele princípio, né, segundo o qual o ótimo é inimigo do bom. O problema é que, ao fazer essa opção, a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional, de maneira geral, ameaçam o país com uma reforma chinfrim, né? Uma reforma que, afinal de contas, não é aquilo que o país precisa nem espera, né? Tanto na reforma administrativa que está sendo discutida, quanto a reforma tributária fatiada em 3 ou 4 partes, etc. É uma reforma tributária que apenas altere o nome de imposto, que encontra uma maneira ali de recriar, por exemplo, a CPMF. Essa é a reforma tributária que o Brasil precisa? Será? Ou estamos vendo apenas a discussão de uma reforma destinada a facilitar a vida do Estado, né, do ponto de vista da cobrança, e facilitar a vida do contribuinte, do pagador de impostos, só do ponto de vista de preencher a papelada de cobrança, ou de preencher lá a guia, né, o boleto de cobrança de impostos. Na reforma administrativa, a situação ainda é mais difícil, porque o que a gente está assistindo é uma manobra clara do Congresso Nacional, a partir da Câmara dos Deputados, para não promover a reforma administrativa de que tanto necessitamos, principalmente quando a gente lembra do princípio geral de que a reforma só vai atingir o futuro, ou seja, uma estrutura futura. Somente as pessoas que ingressarem no serviço público é que serão alcançadas pela reforma administrativa a ser aprovada, o que é, novamente, uma ameaça de uma reforma chinfrim, vagabunda, né? Uma reforma insuficiente, completamente distante, absolutamente distante daquela reforma que o país tanto precisa. E o pretexto para isso, a desculpa para isso são as poderosas corporações. Isso é balela, porque essas corporações não são tão poderosas assim, não. E se o fosse, e daí, né? Como eu perguntei aqui, numa entrevista recente ao nosso entrevistado aqui, o Congresso Nacional são parlamentares, deputados federais e senadores eleitos para representar o povo, é um balaio de jacas, né? Ou é um balaio de batatas, né? De gente que está lá para ser jogada de um lado para o outro de acordo com os interesses das corporações. Isso absolutamente é inaceitável e portanto, é um tema que eu acho que, em relação ao qual a gente precisa prestar atenção, porque o Congresso Nacional se prepara para entregar para nós reformas administrativa e tributária que não tem nada a ver com aquilo que o Brasil tanto espera. Pois é, e aí a gente lê, Cláudio Humberto, no final de semana, uma matéria na Folha mostrando que o ministro Luiz Fux, ministro do Supremo, está sentado há 9 anos, em cima de um processo que caiu no Supremo, que beneficiou desembargadores do Rio de Janeiro. Foi criado pelo governador Sérgio Cabral, que resolveu fazer um agrado, mais um ali, com dinheiro público. Isso foi contestado no Supremo, começou a ser julgado, o ministro Luiz Fux pediu vistas há 9 anos. E sentou em cima. Ok, o tempo do judiciário não é o mesmo tempo... Mais uma balela. Enquanto o juiz puder pedir vistas e sentar em cima do processo durante anos, é impossível que a gente consiga ter uma justiça que de fato entregue aquilo que se espera dela. Mas eu queria chamar a atenção aqui no Jornal Gente, na abertura do nosso programa, para uma outra história, e essa aqui mexe com o bolso de todos nós, e deve, essa sim, despertar a atenção de todos os níveis de governo. Sabe aquela coisa bonita que a gente fala? Uma força interministerial... Porque isso aqui de fato mexe com todo mundo. E eu estou me referindo à alta no preço de todas as formas de energia consumida no Brasil. Não é um assunto novo, mas ele tem desdobramentos novos nesta semana. Isso começou já com a alta do preço da gasolina, que subiu ali perto dos 5 e parou
e parece que nada tira o preço da gasolina dessa faixa. 4,80, 4,90, 5, 5,10, 5,60. Aí depende da tributação estadual, depende do momento, mas ficou nessa faixa, não cai. A alta do etanol, que aconteceu nos últimos dias, o etanol subiu no último mês 14%. Em alguns estados, o etanol chega ao valor inacreditável de mais de R$6. O litro de álcool, mais de R$6. Isso está acontecendo agora. Gasolina, etanol, o diesel, na mesma proporção. Tivemos já, e quantas matérias fizemos aqui na Rádio Bandeirantes a respeito disso, a alta do gás de botijão, o GLP, que também parece que subiu e estabilizou lá em cima, perto dos R$100. E agora, 2 fatores novos que se somam a esse caldo. O primeiro deles é a alta do gás encanado, do gás natural. Ele é fornecido para as residências, aquelas que não usam o botijão, sim, e é consumido também pelos carros que foram adaptados com aquele bujãozão atrás ali no porta-malas, basicamente táxis. A partir de hoje, há uma alta expressiva nesses 2 insumos. Por exemplo, para o gás que é vendido nos postos, 40% é o reajuste. Gás fornecido pela Comgás no estado de São Paulo, por exemplo, para a sua casa, você que tem gás encanado, a partir de hoje, 10% mais caro, acima de qualquer taxa de inflação razoável ou do IPCA medido no país. E aí, junto com isso, vem a preocupação grande em relação ao custo e à possibilidade de escassez de energia elétrica. Na sexta-feira, foi decretada bandeira vermelha em dobro, sei lá como é que chama isso, bandeira vermelha nível 2, bandeira vermelha dupla. Basicamente, é o operador do sistema dizendo o seguinte: as chuvas não vieram, os reservatórios estão produzindo menos energia, vamos precisar de mais termoelétricas, a energia vai ficar mais cara e talvez mais escassa. O que se pensa a respeito disso nesse momento, além de botar no bolso do consumidor, novamente, é só no nosso, como diz o Datena, de novo, só no nosso. Se pensa, por exemplo, em reduzir a possibilidade de uso de água na agricultura, justo o agronegócio que tem segurado as pontas do nosso país. Sobre isso, o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, diz que menos água no campo significa queda na produção de alimentos e, em consequência, preços mais altos. Quem paga é o consumidor. A inflação é uma consequência direta do processo, seja na falta da produção agrícola, seja no prejuízo industrial. É esse o caldo que a gente vive agora, com uma pressão muito importante sobre o valor desses insumos essenciais para a vida de cada um de nós e também para a atividade econômica do país. O consumo de energia, por exemplo, tem aumentado nos últimos 10 meses, mostrando que a retomada da economia é sim uma realidade, talvez menos do que a gente gostasse, mas estamos consumindo mais energia mês a mês. Não podemos, nesse momento, deixar que mais uma falha na nossa infraestrutura coloque uma barreira, coloque um teto nesse momento. É sério isso e a gente espera que, de fato, as energias do governo estejam mobilizadas em relação a essa questão, que mexe com todo mundo, todos, sem nenhuma exceção, do mais rico ao mais pobre, do industrial ao agricultor, todos são afetados. É isso que tem que ter atenção agora do governo federal e não ficar medindo manifestação maior, menor, 200 mil, 5 mil. Isso é irrelevante nesse momento. Existem questões que mexem mais com a nossa vida e que passam batido aqui, infelizmente, porque tem menos apelo como notícia. Mas são elas que determinam o que vai acontecer com a gente daqui para frente. Esse é o Jornal da Bandeirantes. Gente, fala, Cláudio. A questão, né, Pedro, Thaís, é que os problemas se acumulam na área de energia e a gente não... Assim, eu sou muito cético em relação a soluções, pelo menos em curto prazo, porque já há alguns anos, né, o que a gente verifica, já tratamos desse assunto aqui, é um apagão de talentos na área de energia. Não sei se o Cláudio caiu, está nos ouvindo? Não, o Cláudio caiu. Da própria agora voltou, expertise. A gente já sobre um apagão de talentos aí quando picotou a sua linha, Cláudio.
Então, é exatamente isso. É que o governo perdeu o que havia de melhor do ponto de vista dos talentos nessa área, dos técnicos, né? A iniciativa privada foi um dos períodos, dos segmentos mais privatizados do país, essa questão aí da energia. E aí as empresas privadas, né, do setor começaram a contratar o que havia de melhor no setor público. Aí, o que sobrou foi uma tragédia. A gente assiste mais uma vez uma situação, por exemplo, do ponto de vista da energia, né, em que o governo apela às termoelétricas, está criando inclusive linhas de financiamento no BNDES para bancar o financiamento de termoelétrica, que é um insulto. A gente vai normalizar aqui a conexão do Cláudio Humberto. Tá falando de apagão de energia, tá dando um apagão da linha do Cláudio Humberto direto de Brasília. Agora são 8h15 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Se você quiser, é muito bem-vindo também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aí você aproveita e se inscreve no nosso canal. Na sequência, o cientista político Fernando Schiller falando mais sobre as manifestações desse final de semana. Rede Bandeirantes de Rádio.